Saia. Sophia Mitchell ficou paralisada no meio do chão de mármore, com as mãos trêmulas enquanto segurava a pilha de relatórios financeiros que levou 3 semanas a compilar. Os relatórios que aparentemente não significavam nada. Os relatórios que ele acabara de descartar com um movimento do pulso e duas palavras que soaram como um tapa na cara dela. Victor, por favor, se você pudesse apenas olhar para o... Eu disse para sair. A voz dele era fria e dura. Os olhos cinza claros nem se deram ao trabalho de encontrar os dela enquanto ele se virava de volta para a janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. Vá para casa. Pense se realmente quer trabalhar para mim. O estômago dela revirou. Está a chover a potes. São 23. Não tenho o meu carro. Vim de metro porque disse que iríamos trabalhar até tarde. Então devias ter te planeado melhor. Ele continuava sem se virar. A caminhada vai dar-te tempo para pensar se és adequada para este cargo. Não tolero incompetência e estes números são uma porcaria. Os números não eram uma porcaria. A Sophia sabia que não eram uma porcaria. Ela verificou 3 vezes cada número, cruzou todas as contas, ficou até às 3 da manhã nas últimas 2 semanas para garantir que tudo estava perfeito. Mas Viktor Vulov não tolerava ser questionado. E ela cometeu o erro de apontar uma discrepância numa das suas empresas de fachada. Uma discrepância que sugeria que alguém da sua equipa estava a desviar dinheiro. Ela deveria saber melhor. Nos 3 meses em que trabalhou como sua analista financeira, ela aprendeu que Victor não administrava apenas um negócio de importação e exportação de sucesso. Os sussurros, os homens em fatos caros que o visitavam a horas estranhas, a forma como todos andavam na ponta dos pés à sua volta. Ela não era ingênua, sabia exatamente que tipo de homem assinava os seus cheques de pagamento, mas precisava desesperadamente deste emprego. As contas médicas da sua mãe estavam a afogá-la, e este cargo pagava 3 vezes mais do que ela ganhava na empresa anterior. 3 vezes mais do que ela ganharia em qualquer outro lugar com o seu nível de experiência. Por favor. A palavra saiu mais fraca do que ela pretendia. São 40 minutos a pé. Estou de saltos altos. Não posso simplesmente sair? Desta vez, ele virou-se e o olhar nos seus olhos fez-lhe parar a respiração. Havia algo de perigoso ali. Algo que fez o seu instinto de sobrevivência gritar. Antes que eu mande expulsá-la. 2 dos seus seguranças apareceram na porta. Homens grandes, com rostos impassíveis e ombros que mal cabiam na moldura. As bochechas de Sophia ardiam de humilhação enquanto ela segurava os relatórios com mais força. Ela queria jogá-los nele. Queria gritar que ele era um bastardo sem coração, que ela não tinha feito nada de errado, que ele a estava a punir por estar certa. Em vez disso, ela virou-se e passou pelos seguranças com toda a dignidade que conseguiu reunir. Os seus saltos batiam contra o mármore. Clique, clique, clique. Cada passo ecoava no corredor cavernoso como uma contagem regressiva para sua destruição profissional completa e total. A descida de elevador do 3º andar parecia uma queda. O seu reflexo a encarava das portas de aço polido. 28 anos, cabelo escuro já a soltar-se do penteado profissional. Rimmel ameaçando escorrer porque ela se recusava. Recusava-se absolutamente a chorar no prédio dele. O átrio estava vazio, exceto pelo segurança noturno, que mal olhou para ela quando ela empurrou as portas giratórias e saiu para a tempestade. A chuva a atingiu como uma força física, encharcando imediatamente o seu blazer fino e a blusa de seda por baixo. Em segundos, o seu cabelo estava colado ao rosto, a maquilhagem cuidadosamente aplicada, escorrendo em rios escuros pelas suas bochechas. Os relatórios nos seus braços começaram a desintegrar-se, a tinta a escorrer pelas páginas, até que os números que ela tinha trabalhado tão arduamente para compilar se tornaram nada mais do que rios azuis escuros. 40 minutos. Ela aguentava 40 minutos. Sophia começou a caminhar, os seus saltos a chapinhar nas poças que já se tinham formado no passeio. A rua estava estranhamente vazia. A maioria das pessoas tinha o bom senso de ficar dentro de casa numa noite como esta. Um trovão ribombou no céu e ela estremeceu, acelerando o passo. Ela conseguiu andar 2 quarteirões antes que o seu salto ficasse preso numa grande poça. O estalo foi audível mesmo com a chuva. Sophia tropeçou, segurando-se num poste de luz, e olhou para baixo para ver o seu salto pendurado por um fio de couro. Perfeito. Simplesmente perfeito. Ela tirou os 2 sapatos e continuou a andar descalça.
O betão era áspero e frio sob os seus pés. Os relatórios estragados foram para a próxima lata de lixo que ela passou. 3 semanas de trabalho perdidas. Assim como este emprego estaria perdido pela manhã. Ela não tinha ilusões de que Victor a deixaria voltar. Os faróis apareceram do nada. Num segundo, a rua estava vazia. No seguinte, um sedã preto vinha em sua direção, movendo-se rápido demais para as condições molhadas. A mente de Sofia registrou tudo em câmera lenta. O carro aquaplanando, o motorista corrigindo demais. O momento em que percebeu que ia ser atropelada. Tentou saltar para trás. O pé escorregou no pavimento molhado. O impacto não foi o que esperava. Em vez de o carro a atropelar, alguém a agarrou por trás, puxando-a para trás com tanta força que os pés saíram do chão. Ela e o seu salvador caíram na calçada enquanto o sedã colidia com um carro estacionado exatamente onde ela estava meio segundo antes. O barulho foi enorme. Metal a ranger contra metal, vidros a estilhaçar-se, alarmes de carros a disparar na noite. Sofia deitou-se no betão frio e molhado, com os ouvidos a zumbir, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Não se mexa. A voz era masculina, áspera, perto do seu ouvido. Pode estar ferida. Ela virou a cabeça para ver quem a tinha salvado e deu por si a olhar para o rosto de um estranho. Na casa dos 30 anos, cabelo escuro, cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Um dos homens do Victor. Ela já o tinha visto no edifício antes. Estou bem, conseguiu dizer, embora as suas mãos tremessem tanto que mal conseguia levantar-se. Estou bem, só... O homem já estava ao telefone. Chefe, temos uma situação. A um quarteirão do seu edifício. A Sophia Mitchell quase foi atropelada por um carro. Sim, eu a encontrei. Ela está bem. Mas, chefe, o motorista... Ele fez uma pausa, sua expressão ficando sombria ao olhar para o sedã batido. Chefe, eles estão fugindo. Não foi um acidente. O sangue de Sofia gelou. O quê? O homem ainda estava falando. Placa do carro. Charlie Romeo 7259. Lexus preto com vidros escuros. Estou enviando as imagens agora. Ele devia ter uma câmera em algum lugar. Sim, senhor. Vou ficar com ela. Entendido. Ele terminou a chamada e virou-se para Sofia, com uma expressão entre preocupação profissional e preocupação genuína. Menina Mitchell, está ferida? Consegue ficar de pé? Não compreendo. Os seus dentes agora batiam, o choque a instalar-se. O que quer dizer com não foi um acidente? Porque estavam a seguir-me? Ordens do Sr. Volkov. Ele sempre manda alguém seguir os seus analistas quando saem do edifício tarde. O homem estendeu a mão. Alex Petro e senhora, preciso de levá-los para um lugar seguro. Aquele carro estava a mirar em vocês. Antes que Sofia pudesse processar aquela afirmação, mais faróis cortaram a chuva. Um elegante SUV preto parou com um guincho ao lado deles. E então o próprio Victor Volkov emergiu do banco de trás, seu corpo de 1,90 m se desdobrando na chuva torrencial como um anjo vingador. Ele não estava a usar casaco. A sua camisa branca ficou imediatamente encharcada, colada ao corpo. O seu cabelo escuro estava colado ao crânio, mas ele não parecia notar a chuva. Toda a sua atenção estava voltada para ela. Está ferida? As suas mãos estavam nos ombros dela, os seus olhos examinavam o rosto dela. Os seus braços verificavam se havia ferimentos com uma intensidade que a fez prender a respiração. Este não era o homem frio e indiferente do escritório. Era alguém completamente diferente. Estou bem. Só Alex. O que aconteceu? Um Lexus preto surgiu do nada, dirigindo-se diretamente para ela. Consegui a matrícula e as imagens. Victor cerrou os dentes, um músculo a tremer na sua bochecha. Reconhece alguém? Não, senhor, mas eles sabiam o que estavam a fazer. Isto foi um ataque. Um ataque. Alguém tinha acabado de tentar matá-la. A realidade bateu em Sofia de uma só vez, e as suas pernas cederam. Victor a segurou antes que ela caísse no chão, levantando-a nos braços como se ela não pesasse nada. Entre no carro agora. Preciso ir para casa, protestou Sofia fracamente. Mas seu corpo tremia tanto que ela mal conseguia formar as palavras. Minha mãe vai ficar preocupada. A tua mãe mora numa instituição de cuidados a 2 horas daqui, e tu ligas para ela todos os domingos às 9 da manhã.
A voz de Victor era seca enquanto ele se sentava no banco de trás com ela ainda nos braços. Eu sei tudo sobre ti, Sofia. Onde moras, onde estudaste, o teu café favorito, o facto de que estás a afogar-te em dívidas médicas, tentando pagar o tratamento da tua mãe. Sei que andas de metro porque vendeste o teu carro há 6 meses. Sei que trabalhas até a exaustão porque tens medo de perder este emprego. Ela olhou para ele, incapaz de formar palavras. O SUV já estava em movimento, com Alexei no banco do motorista. Os limpa-parabrisas trabalhavam freneticamente contra a chuva torrencial. Também sei, e conchehai, continuou Victor, baixando a voz, que os relatórios que me entregaste estavam impecáveis, que encontraste uma discrepância que eu procurava há 3 meses, que alguém na minha organização estava a desviar dinheiro e tu identificaste exatamente quais as contas que tinham sido comprometidas. Então por quê? Ela não conseguiu terminar a pergunta. O seu corpo ainda tremia. Porque no momento em que me entregaste esses relatórios, tornaste-te um alvo. Os seus braços apertaram-na com mais força. Eu precisava que quem estivesse a observar pensasse que eu te tinha dispensado, despedido, tornado inútil. Eu precisava que eles pensassem que não havia motivo para perseguir-te, porque tu não eras mais uma ameaça. A compreensão a atingiu. Tu mandaste-me para lá como isca. Não. A palavra foi brusca, quase violenta. Eu mandei-te para lá sob proteção. Alex foi treinado pelas forças especiais russas. Eu tinha outros 3 homens posicionados ao longo do teu caminho para casa. Tu nunca estiveste desprotegida por um único segundo. Mas tu não podias saber que alguém iria. Eu suspeitava. A pessoa que me rouba é inteligente, cuidadosa. Estariam a monitorizar o meu escritório, observando para ver se eu descobria o roubo. Quando fingi rejeitar as tuas descobertas, apostei que pensariam que estavam a salvo. Os seus olhos eram cinzentos como nuvens de tempestade no interior escuro do carro. Não apostei com a tua vida. Cada passo que deste foi observado. Sofia não sabia se sentia aliviada ou furiosa. Humilhou-me. Sim, fez-me voltar para casa a pé, na chuva. Sim. Deixou-me pensar que tinha perdido tudo. Sim. Sem desculpas, sem justificações. Apenas aquela única palavra, carregada de certeza. Eu devia odiá-lo. Algo passou pelo rosto dele, uma emoção que ela não conseguiu decifrar. Provavelmente devia. O SUV virou numa estrada particular, parando em frente a um portão que se abriu automaticamente. Além dele, uma enorme propriedade materializou-se através da chuva. Tudo em pedra e vidro e elegância do velho mundo. Onde estamos? Num lugar seguro? Victor se mexeu, ajudando-a a assentar-se, mas sem soltá-la completamente. O seu braço permaneceu em volta da cintura dela, sustentando-a. Alguém tentou te matar esta noite, Sofia. Até eu descobrir quem e por quê, você ficará sob a minha proteção. Não posso simplesmente desaparecer. A minha mãe receberá uma chamada sua pela manhã, explicando que foi enviada numa viagem de negócios urgente. O seu vizinho será pago para regar as suas plantas. As suas contas serão pagas. Tudo será tratado. A presunção disso deveria tê-la deixado zangada. Em vez disso, ela se viu inclinando-se para o calor dele, o seu corpo tomando decisões que o seu cérebro ainda não conseguia processar. Ela quase morrera. Alguém tentara matá-la numa rua encharcada pela chuva, e a única razão pela qual ela estava viva era porque aquele homem perigoso e irritante estava a cuidar dela. Não entendo nada disso. Ela sussurrou. O carro parou. Victor já estava a se mover, levantando-a novamente, e desta vez ela não protestou, carregando-a pela chuva até uma entrada lateral, onde funcionários apareceram para segurar as portas e receber ordens em russo rápido. Ela captou fragmentos: médico, banho quente, roupas, comida. Então eles estavam a se mover por corredores que pareciam pertencer a um museu. Todo mármore, obras de arte e antiguidades que provavelmente custavam mais do que o seu salário anual. Victor levou-a por uma escadaria ampla e por outro corredor até uma suíte que era maior do que todo o seu apartamento. Ele sentou-a gentilmente na beira de uma enorme cama de dossel. O banheiro é ali. Ele acenou com a cabeça para uma porta à esquerda. Há roupas no armário que devem servir. Um médico estará aqui em 20 minutos para examiná-la.
Mesmo que continue insistindo que está bem, você vai se submeter ao exame. Não era uma pergunta. Sofia olhou para ele. Este homem, que ainda pingava a água da chuva no seu próprio chão caro, cuja camisa branca agora estava completamente transparente contra a sua pele, cujo cabelo tinha caído sobre a testa de uma forma que o fazia parecer mais jovem, menos intimidante. Quem está a roubar-te? Perguntou ela. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Eu esperava que você me dissesse. Posso reduzir a 3 contas. As transferências são sofisticadas. Quem quer que seja conhece o seu sistema intimamente. Teria de ter acesso elevado. Quantas pessoas na minha organização têm esse nível de acesso? A mente de Sofia já estava a trabalhar no problema. A parte analítica do seu cérebro assumiu o controle do choque, incluindo você. 7. Mas o padrão de levantamentos sugere alguém que viaja com frequência. O dinheiro está a ser movimentado através de diferentes fusos horários, diferentes países, e os montantes são sempre pequenos o suficiente para evitar o disparo de alertas automáticos. Esta pessoa conhece os seus protocolos de segurança. Continue. Victor agachou-se à sua frente, ficando ao nível dos seus olhos. A água pingava do seu cabelo para os pés descalços dela, ainda arranhados e sujos da sua fuga a pé pela calçada. As discrepâncias começaram há 8 meses. Pequenas no início, depois aumentando gradualmente. Quem quer que seja estava a testar para ver se alguém notaria. Quando ninguém notou, ficou mais ousado. Ela manteve o olhar fixo nele. Você tem alguém na sua equipa sênior que está a planear isto há quase um ano. Alguém paciente, alguém inteligente e alguém que acabou de tentar matar a minha melhor analista antes que ela pudesse terminar de ligar os pontos. O peso dessa afirmação pairou entre eles. Sofia cruzou os braços à volta do corpo. De repente, percebeu que estava sentada no quarto de um estranho, encharcada, coberta de arranhões, enquanto um chefe da máfia russa se agachava aos seus pés, olhando para ela como se fosse algo precioso. Por que te importas? A pergunta saiu mais baixa do que ela pretendia. Comigo, quero dizer, sou apenas uma funcionária. A expressão de Victor ficou complicada. Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e colocou uma mecha de cabelo molhado atrás da orelha dela. Os seus dedos permaneceram na bochecha dela. És a primeira pessoa em 5 anos a olhar para os meus livros e encontrar um problema que eu não conseguia ver. És brilhante, Sofia. Brilhante, corajosa e completamente incorruptível, o que é mais raro do que imaginas no meu mundo. O polegar dele traçou a linha do queixo dela. Quando vi as imagens daquele carro a vir na tua direção, quando percebi que o meu plano te tinha colocado em perigo real, eu... Ele parou, cerrando os dentes. Tu o quê? Percebi que te tinhas tornado muito mais do que uma funcionária. Ela prendeu a respiração. Victor. Uma batida na porta interrompeu-os. Victor levantou-se suavemente, quebrando o momento ao chamar em russo. Uma mulher entrou. Olhos gentis de uma mulher de 50 anos, carregando um braço de toalhas e um roupão. Esta é a Marina. Ela vai ajudar-te a limpar-te antes que o médico chegue. Victor já se dirigia para a porta, recuando para trás da sua parede de controlo. Estarei no meu escritório. Se precisares de alguma coisa, é só pedir. E Sofia? Ela olhou para cima. Estás segura aqui? Dou-te a minha palavra. Então ele se foi, e Sofia ficou com Marina, que tagarelava com ela em inglês com sotaque russo, e a conduziu até o banheiro, que tinha uma banheira do tamanho de uma pequena piscina. A água quente ajudou, assim como o roupão macio e os cuidados gentis do médico que chegou e declarou que ela estava machucada, mas sem ferimentos graves. A tigela de sopa que apareceu ao lado da cama, junto com pão fresco e mel. Sofia sentou-se na cama enorme, rodeada de almofadas que provavelmente custavam mais do que o seu aluguer mensal, e tentou processar o fato de que a sua vida tinha mudado completamente em 3 horas. Alguém tinha tentado matá-la. Viktor Volokov, chefe da máfia implacável e, tecnicamente, ainda seu empregador, tinha a salvado. E a forma como ele a olhou antes de sair do quarto não era como os chefes olham para os funcionários. Ela deveria estar apavorada. Ela estaria a planear a sua fuga, a chamar a polícia, a correr o mais longe e rápido que pudesse deste mundo de violência e perigo. Em vez disso, ela se viu a pensar na mão dele no seu rosto, no polegar dele contra o seu queixo,
na emoção crua na voz dele quando disse que ela se tornara mais do que uma funcionária. Sofia pousou a sopa e pegou no portátil que alguém, atencioso, deixara na mesinha de cabeceira. Se Victor queria saber quem estava roubando dele, ela descobriria. Não porque ela lhe devia isso, embora provavelmente devesse, já que ele salvou a sua vida, mas porque o quebra-cabeça precisava ser resolvido. E talvez, apenas talvez, porque ela queria provar a ele que a sua fé na sua inteligência não era infundada, ela trabalhou a noite toda, cruzando registros de viagens com o horário das transferências fraudulentas, construindo uma linha do tempo e reduzindo o número de suspeitos. Quando o sol nasceu, visível através da chuva, que finalmente havia parado, ela tinha um nome: Marcus Webb, chefe de operações internacionais de Victor. Um homem que estava na organização há 12 anos. Um homem em quem todos confiavam. Sofia imprimiu as provas, com as mãos agora firmes, o choque da noite anterior cristalizado num objetivo frio e claro. Tomou banho, vestiu as roupas que lhe tinham sido deixadas, caras, feitas à medida, que lhe assentavam na perfeição. Porque, claro, Vitor saberia as suas medidas exatas e foi procurá-lo. Encontrou-o no seu escritório, no rés do chão, de pé junto à janela com uma chávena de café, a olhar para o terreno lavado pela chuva. Ele virou-se quando ela entrou e algo na sua expressão mudou quando a viu. Não dormiste, nem tu. Ela podia ver isso nas sombras sob os olhos dele, na tensão nos ombros. Encontrei o teu ladrão. Ela colocou as impressões na secretária dele. Victor moveu-se para examiná-las, com uma expressão indecifrável enquanto analisava as provas. Ela tinha compilado página após página de transferências, registros de viagens, extratos bancários, todos apontando para uma conclusão. Marcos, ele disse o nome baixinho, como uma sentença de morte. Sinto muito. Não peça. Victor olhou para cima, os seus olhos cinzentos encontrando os dela. Fez o que eu a contratei para fazer, o que mais ninguém poderia fazer. Ele juntou os papéis, empilhando-os cuidadosamente. É um excelente trabalho, Sofia. O que vai fazer com ele? Isso não é algo com que precise de se preocupar. Ela devia ter deixado para lá. Devia ter acenado com a cabeça e afastado-se da escuridão no tom dele. Em vez disso, aproximou-se. Ele tentou mandar matar-me. Sim, então acho que tenho motivos para me preocupar. Victor observou-a por um longo momento, depois colocou os papéis de lado e contornou a secretária até que apenas alguns centímetros os separavam. Marcus Webb enfrentará as consequências pelo seu roubo e por ter ordenado a sua morte. Essas consequências serão severas, serão definitivas, e enviarão uma mensagem a qualquer outra pessoa que possa considerar trair-me. Vais matá-lo. Vou garantir que ele nunca mais ameace ninguém de quem eu goste. Ninguém de quem eu goste. As palavras pairaram no ar entre eles. Victor. A voz de Sofia saiu mais suave do que pretendia. O que é isto? O que está a acontecer aqui? A mão dele subiu para segurar o rosto dela, um gesto tão gentil que fez a garganta dela apertar. Eu disse a mim mesmo que estava a proteger um ativo, uma funcionária valiosa, que a minha raiva quando vi aquele carro vindo em sua direção era por perder alguém com as suas habilidades. E agora eu sei que estava a mentir para mim mesmo. A outra mão dele juntou-se à primeira, emoldurando o rosto dela como se ela fosse algo infinitamente precioso. Não sei quando isso aconteceu. Talvez quando você entrou no meu escritório pela primeira vez, há 3 meses, e olhou nos meus olhos enquanto todos os outros evitavam o meu olhar. Talvez quando começaste a deixar bilhetes na minha secretária, questionando as minhas decisões de forma educada, respeitosa, mas questionando mesmo assim. Talvez na semana passada, quando me trouxeste café às 3 da manhã, porque reparaste que eu estava a adormecer sobre as contas europeias. O coração de Sofia batia tão forte que ela tinha a certeza de que ele conseguia senti-lo. Victor, não sou um bom homem, Sofia. As coisas que fiz, o mundo em que vivo, devias fugir de mim. Devias pegar o dinheiro que vou te dar por este trabalho e desaparecer para algum lugar seguro. Mas o polegar dele roçou o lábio inferior dela e ela parou de respirar completamente. Mas também sou egoísta o suficiente para querer te manter aqui de qualquer maneira. Para querer te dar tudo o que precisas, as contas médicas da tua mãe pagas integralmente. Um salário que significa que nunca mais precisarás te preocupar com dinheiro.
proteção contra qualquer um que ousar te ameaçar. E ele fez uma pausa, cerrando os dentes. E a mim, se me aceitares, mal te conheço. Então conhece-me. Fica aqui, trabalha comigo. Deixa-me mostrar-te quem eu sou além do monstro sobre o qual todos sussurram. Ela deveria dizer não. Toda a parte racional do seu cérebro gritava para que ela se afastasse desse homem perigoso e do seu mundo perigoso. Mas Sofia nunca fora totalmente racional. Era por isso que ela seguiu carreira em contabilidade forense, em vez de algo seguro e enfadonho. Era por isso que ela aceitou o emprego na organização de Victor, apesar dos rumores e avisos. E era por isso que ela se viu inclinando-se para o toque dele, em vez de se afastar. Quero acesso a todas as contas, não apenas as que você me mostrou. A surpresa passou pelo rosto dele. Todas elas. Se vou trabalhar para si, realmente trabalhar para si, preciso ver tudo. Preciso saber exatamente no que estou a me meter. Chega de segredos. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Victor, transformando-o de intimidador em devastador. Está a negociar comigo. Não é a única que pode ser implacável. Ele riu. Um riso verdadeiro, rico e genuíno. E Sofia percebeu que nunca o tinha ouvido rir antes. Tudo bem, acesso total. Transparência total. Vais ver exatamente quem eu sou e o que faço, e então poderás decidir se ainda queres ficar. E os cuidados com a minha mãe já estão resolvidos. Fiz as chamadas há 2 horas. Claro que sim. Presunçoso, impossível. Homem. Sofia estendeu a mão e agarrou os pulsos dele, sentindo o pulso dele bater contra os seus dedos. Se eu ficar, isso não pode ser sobre poder, sobre você tomar decisões por mim. Preciso de autonomia, preciso de escolha. Você terá as duas coisas, eu juro. Os olhos dele eram intensos, ardendo com algo que a deixava com o estômago embrulhado. Mas Sofia, se você ficar, se você escolher isso, precisa entender. Eu vou protegê-la. Vou eliminar as ameaças a você. Vou mover céus e terras para mantê-la segura. Isso não é negociável, mesmo que eu não queira. Mesmo assim, não havia desculpa na sua voz. Perdi alguém uma vez porque não agi rápido o suficiente. Não cometeria esse erro novamente. Havia uma história ali, algo doloroso enterrado no seu passado. Sofia arquivou isso para explorar mais tarde. No momento, ela estava muito concentrada no homem à sua frente, na decisão que mudaria toda a sua vida. Tudo bem, ela sussurrou. Está bem, eu fico. Vou conhecer-te. Vou trabalhar contigo. Respirou trêmula. Vou ver no que isto dá. O beijo era inevitável. Victor puxou-a para mais perto com infinito cuidado, dando-lhe todas as oportunidades para mudar de ideias, para se afastar. Quando ela não o fez, quando se levantou na ponta dos pés para o encontrar a meio caminho, a boca dele capturou a dela com uma fome que lhe roubou o fôlego. Ele tinha gosto de café e promessas, de perigo e segurança, tudo junto. As mãos dele deslizaram pelo cabelo dela, inclinando a cabeça dela para aprofundar o beijo, e Sofia derreteu-se nele, os dedos dela agarrando a camisa dele. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Victor encostou a testa na dela. Vou merecer isso, murmurou ele. A tua confiança, a tua fé em mim. Vou merecer cada pedacinho disso. É melhor que ganhe. Ela sorriu, sentindo-se tonta, imprudente e mais viva do que se sentia há anos, porque estou a confiar tudo a si. Uma batida na porta interrompeu-os. Alex entrou, com uma expressão cuidadosamente neutra, apesar de ter acabado de testemunhar o seu chefe a beijar uma funcionária. Senhor Webb está no edifício. Ele veio assim que o senhor ligou. A expressão de Victor mudou, o calor desaparecendo para ser substituído por algo frio e perigoso. Ótimo. Peça para ele esperar na sala de conferências inferior. Estarei lá em breve. Senhor. Alex acenou com a cabeça e saiu. Sofia deu um passo para trás, subitamente consciente do que estava prestes a acontecer. Victor, você deveria voltar para o seu quarto. A voz dele era gentil, mas firme. O que vai acontecer a seguir não é algo que você deva ver. Ele tentou me matar. Eu mereço enfrentá-lo. Não. Victor segurou o rosto dela novamente, com um toque infinitamente terno. Tu mereces nunca ter que ver esse lado do mundo. Deixa-me lidar com isso. Deixa-me proteger-te disso, pelo menos. Ela queria discutir, queria insistir em estar presente,
em confrontar o homem que ordenara a sua morte. Mas o olhar nos olhos de Victor a impediu. Não se tratava de controle. Era sobre ele tentar preservar algo nela que achava que valia a pena salvar. Alguma inocência, alguma distância da violência que estava prestes a acontecer. Tudo bem, ela disse finalmente. Mas, Victor, quando terminar, vem ter comigo. Não me deixes de fora. Não desapareças. Prometeste transparência. Prometi. Ele deu-lhe um beijo na testa e disse: Vou honrar essa promessa. Depois de lidar com Marcus Webb, Sofia deixou-o ali e voltou a atravessar a bela e terrível casa até ao quarto que lhe tinham emprestado. Ficou à janela, a olhar para os jardins, para os muros altos que rodeavam a propriedade, para os guardas armados que patrulhavam o perímetro. Esta era agora a sua vida. Este mundo de riqueza e perigo, de homens implacáveis e escolhas impossíveis. E de alguma forma, impossivelmente, ela não queria fugir dele. 3 horas depois, Victor apareceu à sua porta. A camisa dele estava diferente. Ela reparou, branca, fresca e impecável, em vez da azul que ele usava anteriormente. As mãos dele estavam bem limpas. Está feito, disse ele simplesmente. Sofia pousou o livro que fingia estar a ler. Está, ele enfrentará a justiça, o meu tipo de justiça sobre a qual não precisas de saber detalhes. Victor entrou na sala e ela pôde ver o cansaço nele agora, o peso do que quer que ele tivesse acabado de fazer. Mas ele nunca mais ameaçará ninguém. Ela deveria estar horrorizada, deveria correr para a porta. Em vez disso, ela se levantou e foi até ele, segurando a mão dele com as duas mãos. Você está bem? Ele olhou para ela como se ela tivesse perguntado algo em uma língua estrangeira. Eu sou Sofia. Eu só... Eu sei o que você acabou de fazer. Estou a perguntar se estás bem. Algo mudou na sua expressão. Ele puxou-a para os seus braços, enterrando o rosto no cabelo dela, abraçando-a com tanta força que ela mal conseguia respirar. Não devias importar-te, murmurou ele contra o cabelo dela. Devias sentir nojo de mim. Provavelmente. Ela envolveu-o com os braços, abraçando-o com a mesma força. Mas não sinto. Isso é errado? Provavelmente um suspiro que poderia ter sido uma risada. Somos um belo par, não somos? Aparentemente. Então, eles ficaram ali por um longo tempo, abraçados na luz do fim da tarde. Lá fora, o mundo continuava, normal, seguro, previsível. Mas aqui, nesta sala, neste momento, Sofia tinha escolhido algo completamente diferente. Ela tinha escolhido o perigo. Ela tinha escolhido a complexidade. Ela tinha escolhido um homem que mataria para protegê-la, e era honesto o suficiente para admitir isso. E de alguma forma, impossivelmente, parecia que ela estava voltando para casa. O que acontece agora? Ela perguntou, finalmente. Victor afastou-se o suficiente para olhá-la, com as mãos pousadas na cintura dela. Agora vou cumprir as minhas promessas. Transparência total, acesso total. Você verá todos os cantos sombrios do meu império, todas as verdades feias. E se decidir que não consegue viver com isso, eu deixarei você ir. Vou te instalar em algum lugar seguro, com dinheiro suficiente para que nunca mais precise trabalhar. E se eu decidir que posso viver com isso, seu sorriso foi lento, perigoso, cheio de promessas, então passarei todos os dias provando que você fez a escolha certa. Vou te dar tudo, Sofia. Tudo o que você sempre quis e coisas que você nem sabia que poderia querer. Vou desafiar-te, irritar-te, levar-te a ser melhor do que alguma vez pensaste que podia ser e vou proteger-te com tudo o que tenho. São muitas promessas para alguém que só beijaste uma vez. Então, provavelmente devemos resolver isso. Este beijo foi diferente do primeiro. Menos desesperado, mais seguro. Uma reivindicação, uma promessa. O início de algo que nenhum dos dois conseguia definir bem. Mas ambos estavam dispostos a arriscar tudo por... Quando finalmente se separaram, Sofia descansou a cabeça no peito dele, ouvindo o bater constante do seu coração. Devo ligar para minha mãe, disse ela. Dizer-lhe que estou bem. Use o telefone na secretária. Diga-lhe o que achar melhor. Os braços de Victor permaneceram à sua volta, como se ele estivesse relutante em deixá-la ir. E Sofia, quando estiver pronta, gostaria de conhecê-la como deve ser. Não como seu chefe, mas como... Ele fez uma pausa, procurando a palavra certa. Como o quê? Como o que você me deixar ser para você.
Era muito cedo. Eles mal se conheciam. Era uma loucura, uma imprudência, o tipo de coisa que pessoas sensatas não faziam. Mas Sofia passou toda a sua vida sendo sensata, trabalhando horas impossíveis, sacrificando tudo para cuidar da mãe, seguindo regras que pareciam nunca recompensá-la por isso. Talvez fosse hora de ser imprudente. Minha mãe vai adorar você, disse ela, surpreendendo-se com o quanto estava falando sério. Mas aviso-te, ela vai perguntar quando vamos casar antes mesmo de terminar a primeira visita. Victor riu, o som ressoando em seu peito. É mesmo? Ela é antiquada assim e insistente. E Sofia recuou para olhá-lo. Espera, por que estás a sorrir assim? Sem motivo. Mas seus olhos brilhavam com algo que parecia suspeitosamente alegria. Victor Vulov, o que estás a pensar? Ele girou-a num movimento repentino, inclinando-a como se estivessem a dançar, com o rosto a centímetros do dela. Estou a pensar que te disse que te daria tudo o que sempre quiseste. E se o que a tua mãe quer é um casamento, tu és louca, provavelmente. Ele puxou-a de volta, mantendo-a pressionada contra si. Mas também tenho certeza absoluta sobre ti, sobre isso. Então, quando for a hora certa, e será a hora certa, Sofia, eu vou garantir isso. Vou pedir-te em casamento. Vou dar à tua mãe o casamento que ela quer ver. E vou passar o resto da minha vida garantindo que nunca te arrependas de teres escolhido a mim em vez de algo seguro e chato. Ela deveria protestar, deveria dizer-lhe que ele estava a ir rápido demais, que eles precisavam de tempo, que o casamento estava a anos de distância, no mínimo. Mas, olhando nos olhos dele, vendo a certeza absoluta ali, sentindo que estava certa em estar nos braços dele, Sofia descobriu que não conseguia levantar objeções. Tu deverias pedir, sabes? Não apenas anunciar. Oh, eu vou pedir. O sorriso dele era malicioso. E será espetacular. Mas por enquanto ele ficou um pouco sério, levando a mão ao rosto dela. Por enquanto, só preciso que saibas que estás segura, que és valorizada, que entraste na minha vida há 3 meses e mudaste tudo. E nunca mais deixarei ninguém magoar-te, mesmo que isso signifique molhar a tua camisa, mandando-me para a chuva. A culpa passou pelo seu rosto. Vou arrepender-me disso pelo resto da minha vida. Não te arrependas. Sofia cobriu a mão dele com a sua. Isso manteve-me viva. Isso levou a isto. Eu atravessaria sem tempestades se todas elas terminassem aqui. Não precisas de fazer isso. A partir de agora, quando chover, estarás quente, seca e segura. Isso parece aborrecido. Então, vou pensar noutras maneiras de manter as coisas interessantes. Ele beijou-a novamente e Sofia rendeu-se ao beijo. A ele, a esse futuro impossível que estavam a construir juntos. Lá fora, o sol estava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e dourado. Em algum lugar da casa, os funcionários estavam a preparar o jantar. Amanhã, ela mergulharia nas contas de Victor, aprendendo todo o alcance do seu império. Na próxima semana, ela ligaria para a mãe e diria: bem, alguma coisa. Eles descobririam os detalhes. Mas naquele momento, tudo o que importava era isso. O homem que a enviara para a chuva para mantê-la segura, que movera céus e terras para protegê-la, que a olhava como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele vinha fazendo a vida inteira. Ei, Victor. Sim, Cisco. O carinho saía da sua boca como mel. O que isso significa, Solisco? O seu sorriso era suave, genuíno, tão diferente da máscara fria que ele mostrava ao mundo. Significa filhinho, porque entraste no meu mundo sombrio e trouxeste luz contigo. E droga, agora ela estava a chorar. Lágrimas de felicidade, lágrimas impossíveis, lágrimas por um futuro que ela não sabia que queria até que ele estivesse bem na sua frente. Victor as enxugou com os polegares. Infinitamente gentil. Sem lágrimas, não por mim. São lágrimas de felicidade, seu homem impossível. Então vou permitir. Só desta vez. Ela riu entre lágrimas e beijou-o novamente. E em algum lugar no fundo da sua mente, Sofia reconheceu a verdade que vinha evitando o dia todo. Ela estava a apaixonar-se por Victor Vulov. Provavelmente estava a apaixonar-se há meses, a cada sessão de trabalho até tarde da noite. A cada momento de gentileza inesperada escondida sob sua aparência implacável. A cada vislumbre do homem por trás do monstro. E agora que ela finalmente admitia isso, finalmente se permitia sentir isso,
Não havia mais volta. Então ela disse, afastando-se apenas o suficiente para respirar. O que há para o jantar? Victor piscou, depois riu. Aquele som rico e genuíno ao qual ela estava rapidamente a ficar viciada. Estás a perguntar sobre o jantar? Estou esfomeada. Alguém me fez andar 40 minutos na chuva e eu não comi direito. Ela contou cerca de 18 horas. Então, definitivamente temos de resolver isso. Ele pegou na mão dela, entrelaçando os dedos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Venha, vou apresentar-lhe o Victor, o meu chefe. Ele vai fazer o que você quiser. Victor também é o nome do seu chefe. É um nome russo muito comum. Isso não vai causar nenhuma confusão. Eles brincaram durante todo o caminho até a sala de jantar, onde uma mesa elaborada havia sido posta para dois, com velas, vinho e comida com um cheiro absolutamente incrível. Tu planeaste isto, acusou Sofia. Eu esperava. Victor puxou a cadeira para ela. Eu esperava que tu escolhesses ficar, que me dessem uma oportunidade. Então, sim, eu planeei a possibilidade de que poderíamos estar a comemorar esta noite, em vez de tu ires embora. Ela sentou-se observando enquanto ele se dirigia à sua própria cadeira. E se eu tivesse ido embora, a sua expressão ficou séria. Então eu teria comido esta refeição sozinho, sabendo que tinha deixado a melhor coisa que já me aconteceu ir embora. E amanhã eu teria começado o longo processo de tentar reconquistá-la. Quanto tempo levaria esse processo? O tempo que fosse necessário. Anos, se necessário. Ele serviu vinho para os dois. O movimento era praticado e elegante. Sou um homem paciente quando quero algo, e nunca quis nada tanto quanto quero você. A confissão deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, encheu o seu peito de calor. Comeram, conversaram, compartilharam histórias sobre o seu passado. O dela surpreendentemente normal. O dele surpreendentemente trágico. Órfão aos 12 anos, criado por um tio na organização, aprendendo a sobreviver num mundo que recompensava a força e punia a fraqueza. Subindo na carreira com inteligência e crueldade até construir o seu próprio império. Fiz coisas terríveis, disse ele durante a sobremesa. Coisas pelas quais não vou pedir desculpa, porque eram necessárias. Mas, Sofia, preciso que compreendas. Tenho um código, regras que não quebro. Não magoo inocentes. Não traffic. E Marcus Webb escolheu viver nele quando roubou de ti. Sim, e quando tentou matar-te, ele assinou a sua própria sentença de morte. Isso deveria tê-la incomodado mais. A maneira casual como ele falava sobre a morte, sobre a justiça aplicada com uma arma, uma faca ou qualquer outro método que ele escolhesse. Mas Sophie descobriu que não conseguia sentir muita simpatia por um homem que tentou atropelá-la na rua. Não vou fingir que me sinto confortável com tudo isto, disse ela com cuidado. A violência, o perigo, a maneira casual como falas sobre matar pessoas. Vai levar tempo para eu entender completamente este mundo. Eu sei, mas também não vou julgar-te por padrões que não se aplicam à vida que viveste. Sobreviveste a coisas que eu não consigo imaginar. Protegeste pessoas, construíste algo do nada e fizeste tudo isso mantendo algum tipo de código moral, o que é mais do que muitas pessoas em negócios legítimos podem dizer. A mão de Victor encontrou a dela do outro lado da mesa. És extraordinária. Sabes disso? Sou prática e teimosa e, aparentemente, atraída por homens perigosos que me fazem andar na chuva. Nunca vou parar de pedir desculpa por isso. Talvez eu deixe você se desculpar de maneiras interessantes. O calor que brilhou nos olhos dele fez com que ela prendesse a respiração. Maneiras interessantes. Tenho certeza de que você tem algumas ideias. Ele se levantou, contornando a mesa com graça predatória, puxando-a para que se levantasse e a colocando nos braços dele. Tenho muitas ideias, mas não esta noite. Noite, você precisa descansar. Você passou por um trauma e precisa de tempo para processar. E se eu não quiser tempo? As palavras saíram mais corajosas do que ela se sentia. E se eu quiser sentir-me viva agora mesmo contigo? Victor cerrou os dentes, o seu controlo visivelmente vacilante. Sofia, não estou a dizer que não estou pronto para tudo, mas ela respirou fundo, acalmando-se. Beija-me, dança comigo. Ajuda-me a esquecer que alguém tentou matar-me hoje.
Por favor. Ele estudou o rosto dela por um longo momento, depois acenou lentamente com a cabeça. Uma condição. O quê? No momento em que quiser parar, diga-me. Não se force. Não tente ser corajosa. No momento em que isto se tornar demais, diga. Combinado. Victor pegou o telemóvel, pressionou algo e, de repente, a música encheu a sala. Lenta, sensual, do tipo que dá vontade de balançar no escuro. Ele puxou-a para perto, uma mão na cintura dela, a outra segurando a mão dela contra o peito. Eles se moveram juntos, mal dançando, mais balançando no lugar enquanto o mundo desaparecia. Isso é bom, murmurou Sofia contra o ombro dele. É mesmo. Ninguém nunca... eh, Quero dizer, eu não tive tempo para romance entre o trabalho e a minha mãe. E ela riu baixinho. Não sei o que estou a fazer aqui, nem eu. Os lábios dele roçaram a têmpora dela. Mas vamos descobrir juntos. Eles dançaram até a música terminar, depois dançaram mais 3 músicas, nenhum dos dois disposto a se soltar. Na quarta música, Sofia estava meio adormecida em pé, o cansaço finalmente a dominando. Victor percebeu imediatamente. Ele a pegou nos braços novamente, como se ela não pesasse nada, e a levou de volta para o quarto dela. Fique, ela murmurou quando ele a colocou na cama. Estarei do lado de fora da porta. Não, fica, por favor, não quero ficar sozinha esta noite. Algo vulnerável passou pelo rosto dele. Sofia, se eu te abraçar a noite toda, talvez não queira te soltar pela manhã. Então não me soltes. Ele tirou os sapatos e se esticou na cama ao lado dela, ainda totalmente vestido, puxando-a para os seus braços. Ela se aconchegou nele, com a cabeça no peito dele, ouvindo os batimentos cardíacos dele. Obrigada, sussurrou ela. Por quê? Por me salvar, por ser honesto comigo, por me fazer sentir segura, mesmo que tudo isto devesse me aterrorizar. Os braços dele apertaram-se em torno dela. Tu também me salvaste, sabes? Andei na escuridão por tanto tempo que me esqueci de como era a luz. Então você apareceu com suas perguntas, sua mente brilhante e sua total incapacidade de se intimidar comigo. E ele deu um beijo em seus cabelos. Você me lembrou que há mais na vida do que apenas sobreviver. Sofia sorriu contra a camisa dele. Somos um belo par. Agora estamos sonolentos. Amanhã começaremos a construir o nosso futuro. Esta noite, apenas descanse. Ela adormeceu ao som dos batimentos cardíacos dele, sentindo-se mais segura do que se sentia há anos, envolvida nos braços do homem mais perigoso que já conhecera. E em algum lugar dos seus sonhos, ela viu tudo. O futuro que construiriam juntos, o império que governariam, o amor que forjariam no fogo, no perigo e na certeza absoluta. Não seria fácil, não seria seguro, mas seria deles. E isso, pensou Sofia enquanto o sono a dominava, valia a pena.